Nós estamos trabalhando no seguinte tema: uma nova igreja para um novo tempo. Durante todo o mês de fevereiro nós trabalhamos esse tema. E hoje nós queremos encerrar esse tema, lembrando que domingo que vem nós vamos celebrar os 70 anos da nossa comunidade. Então o mês de fevereiro foi uma preparação, foi uma reflexão para que a gente pudesse celebrar, para que a gente pudesse comemorar. Esse é um tempo, portanto, é um tempo de oportunidades e um tempo de gratidão. Nós agradecemos a Deus por termos chegado até aqui, agradecemos a Deus por tudo que Ele fez por nós, agradecemos a Deus pelas gerações que aqui levaram o Evangelho, creram e tentaram viver da melhor maneira possível o Evangelho, mas nós também queremos fazer uma reflexão, uma autoavaliação. Queremos pensar sobre a igreja do futuro, como a igreja será pelos próximos 70 anos. Então é tempo de perguntar: o que Deus quer de nós daqui para frente? Nós somos então chamados a rever as nossas tradições, os nossos costumes e as nossas preferências, para podermos caminhar na direção do futuro que Deus espera de nós. E 3 frases ficaram marcadas neste mês. 3 frases chamaram a nossa atenção. A primeira é uma frase atribuída ao naturalista Charles Darwin. Ele disse: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. O mundo mudou e nós precisamos nos adaptar a essas mudanças, sem negociar a mensagem que nós temos, que é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Uma segunda frase que nos marcou durante esse mês é uma frase de Isaías, capítulo 43, verso 19, quando Deus diz aos exilados de Babilônia, estavam já quase se completando os 70 anos do exílio, e Deus manda um recado para o seu povo e Ele diz: vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? E esse versículo nos desafia a prestar atenção, a tentar perceber aquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo coisas novas no meu coração, no seu coração, e Deus deseja fazer coisas novas na nossa comunidade. E uma terceira frase, que pelo menos a mim me marcou, foi uma frase do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. Ele disse: a igreja só é igreja quando ela é igreja para os de fora. E essa frase nos leva a fazer uma reflexão, essa frase nos impulsiona para a Bíblia e nos faz perguntar, afinal de contas, o que é a igreja? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12, porque para a gente entender a igreja, nós temos que começar lá no Antigo Testamento, porque a igreja é o povo de Deus, mas o povo de Deus começou lá na antiguidade. O povo de Deus começou quando Deus se revela a um homem, e ali Deus revela o seu interesse, a sua intenção em formar um povo que o adora, um povo que o ama, um povo que o segue. Do capítulo 3 até o capítulo 11 de Gênesis, nós vemos Deus trabalhando com uma humanidade caída, Deus tentando colocar essa humanidade nos trilhos, mas o homem não responde. O homem cada vez mais se afunda nos seus pecados e cada vez mais se afasta de Deus. Então Deus, em Gênesis 12, chama um homem, e Ele chama um homem com a intenção de formar um povo. E olha o que Ele diz para Abraão. Ele diz para Abraão olhar em 2 direções. Primeiro, Abraão olha para o alto. Abraão, há vários momentos em que Deus diz: Abraão, conta as estrelas se você puder, olha para o alto, porque a sua descendência vai ser mais numerosa do que essas estrelas que você pode ver no céu.
Então isso é um desafio para nós, nós também devemos olhar para o alto. Se nós queremos saber o futuro de Deus para nós, temos que olhar para o alto, temos que buscar a Deus, temos que perguntar para o Senhor, para que Ele nos revele qual é o plano que Ele tem para nós. Ele tinha um plano para Abraão, e o plano que Ele tinha para Abraão era fazer dele um povo, que iria ser instrumento para salvar toda essa humanidade desviada dos caminhos de Deus. Mas Deus também manda Abraão olhar para o futuro. Deus disse para Abraão: Abraão, olha para o futuro, porque eu vou fazer de você uma grande nação, os seus descendentes formarão um povo que me serve, e através dessa descendência eu vou salvar pessoas de todas as nações, eu vou abençoar o planeta Terra todo. Então Deus chama Abraão, e através de Abraão Deus revela o seu plano. A igreja começa a ser formada aqui. Então nós precisamos pensar no seguinte: igreja é povo, igreja, antes de qualquer coisa, é comunidade. Igreja não é o prédio, igreja são as pessoas. A igreja é o corpo de Cristo, e nós, cada um de nós, um membro desse corpo. Então, eu queria compartilhar com você nessa noite 4 lições para nós entendermos a natureza e a missão da igreja, partindo lá da revelação de Deus no Antigo Testamento. Então vamos fazer a leitura do Gênesis capítulo 12, os 3 primeiros versículos. Você pode acompanhar comigo essa leitura. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. A primeira lição que eu queria compartilhar com você, para você entender qual é a natureza e a missão da igreja, é a seguinte: uma nova igreja para um novo tempo é uma comunidade que sai da sua zona de conforto. Veja o versículo 1, quando Deus diz para Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai. Como Abraão é chamado por Deus para sair, a igreja também é chamada a sair. Deus está nos chamando a sair. Para ser bênção, Abraão tem que sair da sua terra. Para ser bênção, Abraão tem que sair da casa do seu pai. Para ser bênção, Abraão tem que sair do meio da sua cultura e ir para uma outra cultura, onde tem pessoas diferentes, que falam uma língua diferente, que têm costumes diferentes, que pensam, que têm uma visão de mundo diferente. A igreja precisa sair da sua zona de conforto. A igreja precisa deixar as suas preferências e gostos. Nós precisamos sair do ponto em que estamos. E sair é fazer mudanças. Quando Deus manda Abraão sair, Deus está dizendo para Abraão: Abraão, você precisa fazer algumas mudanças na sua vida. Você precisa sair do conforto e das preferências da sua própria cultura. Sair é mudar, e mudar é ousar. Fazer mudanças é ousadia, porque as coisas há muito tempo elas são de uma maneira, e se nós queremos ouvir o chamado de Deus para mudar, nós precisamos ter a ousadia de arriscar coisas novas, precisamos ter a ousadia de tentar fazer as coisas de um outro jeito, nós precisamos ter a ousadia de mudar a embalagem com que apresentamos o Evangelho, sem, no entanto, mudar o Evangelho. A pandemia
ela nos leva a rever a nossa vida. Esse momento, porque o mundo passa, fez com que tudo mudasse. O tipo de trabalho mudou, a maneira de trabalhar mudou, a maneira de estudar mudou, a maneira de ser igreja, em muitos casos, em muitas situações, mudou também. A pandemia nos tirou da zona de conforto e nos levou a refletir, a pensar sobre o que estamos fazendo e como estamos fazendo, e o que é que Deus quer para esse tempo. Como que nós vamos avançar? Como que nós vamos viver num mundo diferente? Como nós vamos fazer? Deus nos tirou da nossa zona de conforto através dessa pandemia. E agora nós precisamos dar um passo de fé. Nós precisamos de fé e ousadia para caminhar de acordo com aquilo que Deus quer de nós. Só que eu quero dizer uma coisa para você: mudar é doloroso. Em muitos casos, mudar dá trabalho, mudar faz a gente pensar, força a gente a pensar. Nós precisamos de mudanças. O mundo mudou, a igreja precisa se adaptar a essas mudanças, como eu falei, sem negociar o evangelho. Mas mudar é um grande desafio, mas Deus nos chama a mudar. Deus nos chama a fazer mudanças. Então eu quero convidar você a olhar comigo para a segunda lição da nossa mensagem. Uma igreja, uma nova igreja para um novo tempo. É uma comunidade que vai ao encontro de pessoas diferentes. Não é apenas uma igreja que sai, mas é uma igreja que vai. Veja o versículo 1, aquela parte que Deus diz para Abraão: vá para a terra que te mostrarei. Olha só que interessante. Abraão é chamado a dar um passo de fé, ir. Vai, Abraão. Mas para onde, Senhor? Para a terra que eu te mostrarei. Mas que terra é? Calma, sai, que eu vou mostrar ainda para você. Tem momentos que Deus manda a gente dar um passo de fé. É um passo de fé, porque você não sabe como vai ser, mas você entende que Deus mandou sair, que Deus mandou sair da zona de conforto, que Deus manda fazer mudanças, e Abraão atende ao chamado de Deus. Abraão tem que sair da sua terra para ir para uma terra que ele não sabe qual é. Quem não sai, não vai. Se a gente não sai, a gente não vai. Se a gente não sai da nossa posição, das nossas preferências, da maneira como sempre fizemos, para arriscar, para ousar, para dar um passo de fé, sabendo que Deus vai nos dar direção, a gente não alcança o lugar que Deus tem para nós. Deus ainda vai mostrar como a gente vai sem saber para onde. Pela fé, como Abraão fez. Ele foi. Para ir sem saber para onde, você precisa confiar em Deus, porque quando Deus manda a gente mudar, surge medo, dúvidas. Será que vai dar certo? Será que isso vai ser bom? Será que a gente não vai se arrepender? Será que essa mudança não vai ser pior do que o que já é? A gente fica com medo, a gente tem incertezas, a gente tem dúvidas, mas o Deus que nos chama a sair e ir, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos mostrar para onde, Ele vai nos dizer como a gente precisa mudar. A igreja é chamada por Deus para sair de si mesma. Nós precisamos nos contextualizar, nós precisamos fazer mudanças que tornem o evangelho uma mensagem compreendida, porque tanta gente ouve o evangelho, mas não compreende. O problema não está no evangelho, o problema está na maneira como nós estamos comunicando o evangelho e a vida com Deus. Então a igreja é chamada a sair de si mesma e a ir, fazer contato com gente que é diferente, fazer contato com gente que pensa diferente. E essa mudança vai exigir de nós um passo de fé. Nós estamos muito acostumados com gente igualzinha a gente, mas Deus manda atravessar fronteiras,
Deus manda o seu povo ir ao encontro de gente diferente, mas de gente que Ele ama, e de gente que Ele quer alcançar. E isso nos leva à terceira lição da nossa mensagem. Uma nova igreja para um novo tempo é uma comunidade que se relaciona com Deus. Por que a obediência de Abraão vai dar certo? Porque ele inicia ali um relacionamento com Deus. Deus vem, Deus fala com Abraão e Abraão vai responder a Deus. Relacionamento. Eu tenho certeza que teve um dia em que Deus chegou à sua vida. Pode ter sido através de um amigo, através dos seus pais, através de um professor de escola dominical, através de alguma pessoa que marcou a sua vida e mostrou para você qual era o verdadeiro sentido da vida com Deus. Deus veio ao seu encontro através dessa pessoa. E me arrisco a dizer que depois de ter sido impactado pela palavra de Deus, através da vida de uma pessoa que Deus usou para te abençoar, você, no seu coração, no seu íntimo, deu uma resposta a Deus. Você falou com Deus: Deus, eu vou te seguir. Deus, eu quero viver para o Senhor. Você se lembra desse tempo? Você se lembra dessa paixão? E eu pergunto, essa paixão no seu coração, ela se apagou? Ela diminuiu? Ou você continua da mesma maneira, empolgado com Deus e com as coisas de Deus? No versículo 2, Deus diz assim para Abraão: eu o abençoarei. O que é isso? Relacionamento. Deus está fazendo um relacionamento, criando um relacionamento com Abraão, e nesse relacionamento Deus o abençoa. Olha só, se você olhar para Gênesis 17:1, Deus chama Abraão e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença. Deus chama Abraão para andar na presença dele. Nesse relacionamento Deus vai abençoar, Deus vai cuidar de Abraão. Ele diz: eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. O que é isso? Deus está cuidando de Abraão, Deus está defendendo Abraão quando é preciso, e Deus está com ele nessa caminhada, e Deus diz que vai fazer dele uma bênção para os outros. Relacionamento. Deus vai trabalhar a vida de Abraão. Deus está trabalhando a sua vida. Você pode até não perceber isso, mas Deus está trabalhando a sua vida. E sabe uma coisa que Deus faz para nos ajudar a crescer? É quando Ele nos coloca em situações de mudança. É quando Ele exige de nós mudanças. Porque quando as coisas mudam, Ele nos dá novos desafios. Ele nos coloca diante de novos desafios que vão nos fazer amadurecer. E às vezes esses desafios são difíceis, às vezes você passa por momentos de sofrimento, de dificuldade, mas saiba, se Deus tem um relacionamento com você, Ele está cuidando de você. Abraão então vai se tornar um adorador. Se você olhar o versículo 7 e o versículo 8, Abraão, aonde ele vai, ele constrói um altar. Ele constrói altares. O que é altar? O altar, naquela cultura, naquele tempo, era o lugar do encontro com Deus, era o lugar da adoração. Quem fazia um altar é porque queria se relacionar com Deus. E Abraão então tem um relacionamento com Deus. Deus vem até ele, mas ele responde ao chamado de Deus. Só pode ser bênção quem anda com Deus. Você quer ser bênção? Ande com Deus. Você quer abençoar outras pessoas? Ande com Deus. Você quer ser um instrumento para impactar vidas? Ande com Deus. Sabe por que a gente tem que andar com Deus? Porque o poder está nele e não na gente. A capacidade de abençoar vem dele. É ele que abençoa através de nós. Ele é o abençoador, não somos nós os abençoadores. Nós nos tornamos bênção por causa do nosso relacionamento com ele. Então, eu quero dizer para você, para esse tempo de mudança, Deus desafia você a algumas coisas: a não descuidar do seu tempo diário lendo a Bíblia, a não descuidar de ter todos os dias um momento em que você lê uma passagem e medita nela. Experimente fazer isso. Se você não faz, você vai ver como Deus fala
com a gente quando a gente lê a Bíblia. Não descuide do seu tempo de oração, porque quando a gente lê a Bíblia e Deus fala tanta coisa com a gente precisa responder, falar com Ele. E você pode falar com Ele, e você pode falar sobre tudo, sobre todas as preocupações que estão no seu coração. Não há nada que você não possa compartilhar com Deus, e Ele se agrada disso. Se para ser bênção nós precisamos nos relacionar com Deus, andar com Deus, você não pode descuidar do seu tempo de confissão. Porque nós somos pecadores, por mais que a gente esteja se esforçando para viver de uma maneira que agrada a Deus, a gente tropeça. Por isso você precisa ter um momento, pelo menos um momento no seu dia, em que você examina seu coração, examina suas atitudes, examina suas palavras, examina seus pensamentos, examina a sua vida. E aí, quando você identifica alguma coisa não foi legal, alguma coisa não agradou a Deus, você vai até o Senhor e confessa, pede perdão ao Senhor. A gente não deve praticar a confissão somente no dia da ceia, no dia em que nós vamos nos assentar à mesa do Senhor para tomar a ceia do Senhor. E a confissão deve ser uma prática diária, porque ela faz parte da comunhão com Deus. Você também não deve descuidar da adoração. Isso quer dizer que quando você está no seu tempo a sós com Deus, você deve adorá-lo. Você deve fazer ali o seu altar. Eu não sei onde é o seu altar, mas o seu altar é onde você adora a Deus. Abraão, onde ele chegava, ele construía um altar. Aliás, ele fazia o altar antes de armar a sua tenda. E talvez o seu altar seja a beirada da sua cama. Talvez o seu altar seja aquela mesa onde você lê a Bíblia. Você certamente sabe onde é o seu altar. Não abandone o seu altar. Não descuide do seu altar, adore o Senhor. E quando a igreja está reunida para adorar o Senhor, adore o Senhor também. Quando músicas são cantadas em louvor a Deus, cante junto, mas não se distraia, cante pensando nas palavras que você está dizendo, porque aquelas palavras que você canta é para Deus que você está cantando, não é para o ar. E por isso nós devemos nos concentrar no momento de louvor e levar à nossa mente aqueles cânticos, declarando para o Senhor aquelas palavras que são ditas nas canções. Não descuide da sua vida com Deus, não descuide da sua caminhada com Deus, não descuide do seu tempo com Deus. Eu e você, se nós queremos mudar e ser bênção, primeiro nós precisamos ser mudados pela palavra. A palavra precisa mudar o meu coração e o seu coração. E aí nós vamos conseguir fazer as mudanças necessárias e abençoar novas pessoas. E isso nos leva à quarta lição da nossa mensagem. E a quarta lição é a seguinte: uma nova igreja para um novo tempo é uma comunidade que responde ao chamado para abençoar. Deus chama Abraão para ser bênção. Deus não chama Abraão somente para abençoá-lo, mas Deus chama Abraão para que ele se torne um instrumento de bênção para outras pessoas. Olha o versículo 3: por meio de você eu abençoarei todos os povos da terra. Por meio de você, Abraão, eu abençoarei. Sou eu que abençoo, mas eu vou abençoar através de você. Deus quer fazer isso através da nossa comunidade. Deus quer fazer isso através da sua vida. Deus quer abençoar tanta gente. Tem tanta gente que Deus ama. Tem tanta gente que Deus quer abençoar. Ele quer usar a sua vida. As bênçãos não são para o nosso conforto. As bênçãos são para abençoar outros. Tem gente que busca bênçãos para si mesma, para si mesmo. Tem pessoas que buscam a bênção para ter mais conforto, para ter mais bens e mais coisas para si. Não é esse o objetivo da bênção. O objetivo da bênção não é você ter mais, conquistar mais. O objetivo da bênção é levar você ao encontro de outros, para abençoar outros. A escolha de Deus, o chamado de Deus, a eleição de Deus,
A bênção de Deus vem para a nossa vida como responsabilidade. A bênção, é claro que a bênção é um privilégio, mas muito mais do que privilégio, a bênção é responsabilidade. O povo de Israel entendeu a bênção como privilégio e abriu mão da sua responsabilidade, não cumpriu aquilo que Deus determinou para Israel, de ser luz para as nações. Ao contrário, Israel se fechou nos seus rituais, nas suas preferências, no seu jeitão de ser, e aqueles que Deus queria salvar ficaram do lado de fora. Nós não podemos cometer esse erro de novo como igreja. Nós somos chamados a uma bênção que recebemos como responsabilidade. Mais do que privilégio, ser abençoado é uma responsabilidade. Antes dos de fora serem transformados, são os de dentro que precisam ser transformados. Antes de nós alcançarmos pessoas que estão andando longe de Deus, nós precisamos mudar. Nós precisamos ser transformados, para que os de fora vejam a nossa transformação, para que a gente entenda o que realmente é ser um cristão. E eu quero dizer para você, ser um cristão é muito diferente de muitas coisas que a gente tem visto por aí. Então, nós somos chamados a obedecer o chamado de Deus, sair, ir e abençoar, voltar às nossas origens. A mudança não é mudar para uma coisa diferente, muitas vezes mudar é voltar à fidelidade, é voltar às nossas origens e ser fiéis. Mudar nem sempre é uma coisa nova, mas às vezes é voltar para um caminho antigo, que era melhor. É o caminho da palavra de Deus. A nossa cultura está em constante transformação. Olha, os 4 últimos restaurantes que eu frequentei não tinham mais cardápio impresso. Você tinha que pegar o seu celular, acessar o site para ver o cardápio ali. Isso não é uma mudança? O mundo mudou, a gente precisa se adaptar. Hoje, nós compramos muitas coisas pela internet. Tem coisas que a gente não vai mais à loja, a gente prefere ir na internet, acessar a internet. Então, o jeito de comprar está mudando. O jeito de trabalhar também está mudando. Quanta gente no seu trabalho não precisa ir mais à empresa, trabalha de casa. O jeito de estudar mudou. Quantos estudantes têm as suas aulas também pelo computador? Então, a nossa cultura mudou, ela está mudando, ela está em constante transformação. E a pergunta que eu faço, olhando para as mudanças da cultura, e pensando que essas pessoas que estão vivendo esse mundo em transformação, elas também mudaram. E a pergunta que eu faço é: como vai ser a igreja que vai fazer sentido para os nossos filhos e netos? Como vai ser a igreja que vai cativar a nova geração? Como vai ser a igreja que vai desafiar a nova geração? Você vai fazer parte da igreja do passado? Você vai viver o tempo todo com saudade do que passou e foi bom? Ou você vai dar um passo à frente para o novo de Deus, para as coisas novas que Deus tem para nós? Porque esta igreja que está aqui, esta igreja que já é uma velha senhora, uma senhora idosa de 70 anos, esta igreja, ela foi relevante na sua história, ela cumpriu seu papel no seu tempo, ela abençoou tanta gente, tantas gerações. Mas a igreja desse jeito, ela não é a igreja que vai alcançar as futuras gerações. Você quer ficar na igreja do passado? Viver de saudosismo? Ou você quer fazer parte da igreja do futuro? Da igreja que vai crer, aceitar os desafios de Deus, ousar, avançar, tornar-se relevante para as próximas gerações?
Nós não podemos pensar numa igreja que satisfaz as nossas preferências. Nós precisamos pensar numa igreja que se torne um ambiente favorável para que a próxima geração venha. Isso vai exigir de nós alguns sacrifícios. Abrir mão de algumas coisas que a gente gosta e que a gente está acostumado. Mas, irmãos, é de Deus. É de Deus. Porque em toda a história, Deus tem feito assim. Quando Deus quer fazer mudanças, Ele chama o seu povo a fazer mudanças. Mudar, muitas vezes, é essencial para nós permanecermos fiéis. Eu já contei uma história para você, mas eu quero contar de novo. Sabe como é que é? Vale a pena ver de novo, porque eu acho que essa história se encaixa nisso que nós estamos falando. Havia uma ordem de freiras na Europa que tinha feito um voto para viver uma vida simples, e nessa vida simples era para servir a Deus e servir ao próximo. E aí as fundadoras dessa ordem religiosa fizeram lá um estatuto com todas as coisas que norteariam a sua vivência. E eles colocaram lá o tipo de roupa que elas deveriam usar, o tecido mais barato, uma roupa simples, e foi colocando o tipo de alimentação, o tipo de quarto em que elas iriam morar, tudo sem luxo. Mas um dos itens do vestuário dessas freiras era uma sandália de corda. E essa sandália feita de corda, ela era uma sandália muito barata, ela era fabricada ali pelos artesãos do local, era a sandália mais barata que havia. Então a fundadora daquela ordem colocou lá no estatuto que todas as freiras daquela ordem teriam que usar a sandália de corda. Mas o tempo passou, o mundo mudou, a economia daquele país também mudou. E o que aconteceu? Os artesãos não fabricavam mais sandália de corda. E a sandália de corda se tornou um item caríssimo, que precisava ser importado de outro país. Então aquelas irmãs se reuniram para um debate. E algumas muito tradicionais diziam assim: não, está escrito aqui no estatuto que tem que ser sandália de corda, e nós vamos ser fiéis ao estatuto. E outras mais equilibradas diziam assim: mas a sandália de corda, ela não é mais de uma vida simples, ela é caríssima, é importada, ela é um item que ao invés de mostrar simplicidade, ela demonstra ostentação. Nós devíamos usar a sandália de borracha, porque a sandália de borracha é a mais baratinha que tem. E aconteceu aquele debate, mas finalmente aquelas irmãs ponderaram e elas entenderam que para continuar fiéis aos mesmos princípios, elas precisavam mudar da sandália de corda para a sandália de borracha. É esse o convite que Deus está nos fazendo. Nós precisamos fazer algumas mudanças, porque se nós não as fizermos, nós nos tornaremos infiéis aos princípios da palavra. Deus está nos chamando a fazer mudanças, e eu quero dizer para você: prepare o seu coração, ore a Deus, peça a Deus que prepare você para o novo de Deus, prepare você para surpresas, prepare você para desconforto, prepare você para rever os seus conceitos. A única coisa que a gente não vai rever é a eterna revelação de Deus em sua palavra. Mas todas as outras coisas, se nós queremos ser fiéis, nós precisamos ponderar e, se for o caso, mudar para permanecer fiel. A gente pensa que permanecer fiel é não mudar nunca, mas quando o mundo muda, a fidelidade exige mudanças, e nós queremos mudar para fazer a vontade de Deus. Vamos abandonar as sandálias de corda e vamos adotar as sandálias de borracha, para que Deus seja exaltado através das nossas vidas e da nossa comunidade. Eu queria encerrar essa mensagem dizendo o seguinte: não é tarde
se começarmos agora uma nova jornada com Deus. Olha aqui no texto, o versículo 4, depois que Deus chama Abraão, olha o que acontece aqui. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali, ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Eu quero que você preste atenção em dois versículos. Primeiro, versículo 4. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Veja, um homem de 75 anos que já está acostumado com muitas coisas, vamos dizer assim, que já tem as suas manias, que já definiu muita coisa na sua vida como deve ser. Com 75 anos, Abraão fez mudança, porque ele ouviu a Deus. Versículo 7, naquele lugar Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor. Veja, Deus começou uma coisa nova com Abraão quando ele tinha 75 anos. Se você é mais velho que Abraão, eu quero dizer, Deus pode fazer mudanças na sua vida. E se você é mais novo que Abraão, muito mais fácil ainda. Muito mais fácil para você mudar, para você rever a sua vida, os seus conceitos e a sua espiritualidade. Agora, escute o que eu vou dizer. Se Deus mudou Abraão com 75 anos, e ele fez uma mudança de vida radical, ele deixou a sua terra, as suas propriedades, para viver como peregrino, numa terra estranha, como estrangeiro. Olha o que Deus consegue fazer com esse homem. Com 75 anos, Deus consegue fazer comigo e com você. Deus pode começar algo novo com esta igreja aos 70 anos. E isso é maravilhoso. E Deus vai fazer isso se você aceitar o chamado dele para sair da zona de conforto e ir na direção das mudanças que Deus quer realizar para que a gente continue sendo fiel a ele. Vamos orar por isso? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero agradecer primeiro pela obra do Senhor na vida de Abraão, mas eu quero agradecer pela obra do Senhor nas nossas vidas. Porque, Deus, eu sei que o Senhor está trabalhando os nossos corações. Eu quero pedir, Deus, que o Senhor nos capacite a fazer mudanças, como o Senhor capacitou Abraão. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos capacite a sair da nossa zona de conforto. Eu quero que o Senhor nos capacite, Deus, eu quero pedir que o Senhor nos capacite, Senhor, a abrir mão das nossas preferências. Eu quero suplicar ao Senhor que o Senhor nos capacite, Deus, a mudar, rever a maneira como fazemos as coisas, e que nós possamos fazer como aquela ordem de freiras que mudou o estatuto
da sandália de corda para a sandália de borracha. Senhor, nos ajuda a entender o que o Senhor quer fazer. Se a gente passar por desconforto, nos dê graça. Se a gente achar essas mudanças estranhas, nos capacita a superar essa estranheza. Mas Deus, nos ajuda a olhar para as estrelas e olhar para o futuro, para uma igreja renovada, para uma nova igreja que alcança novas pessoas, que atrai gente que Deus quer salvar e abençoar através das nossas vidas. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.